bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Base Firme. Aqui nós sempre vamos trazer temas, assuntos, frases recorrentes para discutir, colocar na mesa mesmo e ver se essas frases fazem sentido ou não. Eu sou Cláudia Amaral, mentora de empresárias que se recusam a escolher entre empresa e família. E eu sou a Hélia, sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga, mãe dos 4 homens da minha vida. Bora? Eu adoro a frase de hoje, porque é de grão em grão a galinha enche o papo. Eu já vou começar perguntando para a Hélia. Hélia, você acha que realmente de grão em grão a coisa funciona? Acredito que de certa forma sim, para muitas coisas. Vamos levar para o lado da fisioterapia pélvica? As pacientes elas chegam geralmente imediatistas. Por exemplo, uma paciente com 47 anos que está com escape de urina há 5 anos. Tá. Ela quer que eu resolva o problema dela em 10 sessões. Menos? Tá. Às vezes na avaliação. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Tá. E aí eu falo para ela, olha, é um trabalho de formiguinha, então meio que de grão em grão. Então eu sempre explico para ela, olha, o tratamento ele vai funcionar da seguinte forma. De modo geral, de 1 a 2 sessões por semana. Mas não é só esse trabalho que a gente vai fazer aqui dentro do consultório. Aí tem toda a tua vida lá fora, né? Porque a paciente, ela imagina que eu vá resolver o problema dela. Eu vou dar para ela artifícios, eu vou dar para ela comandos, eu vou dar para ela instruções, eu vou trazer para ela uma gama de coisas que ela pode fazer lá fora. Um conhecimento que ela mesma não tem para ela mesma fazer. Exatamente, para ela mesma fazer. Então, assim, na maioria das vezes, o que mais vai contar, principalmente nesse tratamento da incontinência urinária, por exemplo, são os exercícios perineais. Que ela faz em casa. Que ela vai fazer em casa, que ela vai fazer no dia a dia. E aí, assim... Que aquele aperta e solta, aperta e solta? Basicamente esse. Se a paciente segue direitinho, todos os dias ali ela faz um pouquinho do exercício dela, da forma que eu orientei, da forma que eu expliquei, ela consegue chegar mais rápido no sucesso do tratamento dela. Se ela é uma paciente que só faz o dia que ela vai comigo, porque tem paciente, Cláudia, meu Deus, ela chega e ela faz o exercício ali, na recepção da clínica. Ah, pra falar que fez. Aí quando ela entra, ela fala, aí eu pergunto, eu sempre pergunto, e aí, como é que tá? Tá fazendo os exercícios? E ela responde pra mim, menina, você acredita que eu esqueci? Eu acabei de fazer ele fora. Então, mas isso é uma coisa bem curiosa mesmo, né? Ela acabou de fazer ali fora, quer dizer, ela pode fazer em qualquer momento. Ela pode fazer em qualquer momento, exatamente. Mas eu confesso que eu também não sou das mais aplicadas. Eu teria que fazer mais vezes, mas eu faço bastante. Sim. Mas eu poderia fazer mais. Sim, mas aí você percebe que daí dessa forma, esse grão em grão não vai encher o papo nunca, né? Tá. Ela tá fazendo uma vez por semana, eu pedi pra ela fazer os 7 dias da semana. E aí assim, se é uma paciente que tá fazendo esse pouquinho, esse grão em grão, hoje, amanhã, depois de amanhã, quando ela chega na sessão comigo daqui uma semana, ela já tem uma visão diferente do assoalho pélvico dela. Ela já tem uma visão diferente da incontinência urinária dela. Ela já tem uma visão diferente até mesmo do exercício. Ela já fala, tá muito fácil esse de fazer. Tá. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou trocando exercício. E enquanto ela faz só uma vez por semana, ela vai demorar 7 semanas para ter essa percepção. Ela vai demorar bastante, às vezes até mais. Porque aí depende de tudo também que essa mulher já faz, né? Então, a grosso modo, dentro da fisioterapia pélvica, eu acredito que esse grão em grão, ele vai depender muito da pessoa. Do quanto que ela se aplica, do quanto que ela está disposta, né, e empenhada nesse tratamento, para que ela faça todos os dias esse grão em grão, para realmente encher, ou se é essa paciente que eu falei, que é a paciente que senta lá na recepção esperando eu chamar e faz ali naquele momento e achou que vai resolver. Outra coisa que eu sempre falo para elas, que é importante falar, e que eu falei até para você, 70% do sucesso do seu tratamento é mérito seu. Não é meu, não é da fisioterapia pélvica, não é do LED, não é do laser, não é do vibrador, não é de absolutamente nada. 70% do sucesso do tratamento é mérito da paciente. Mas precisa ir na fisioterapia para saber o que fazer em casa. O que fazer em casa, como é que vai ser essa semana? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma rotina? Eu vou trazer alguma coisa diferente para essa paciente numa próxima sessão? Exercícios, vão ficar somente nesses exercícios perineais? Ou a gente vai trabalhar um pouco de face, a gente vai trabalhar um pouco de respiração, a gente vai trabalhar LPF, né, que é aquele do vácuo? Que mais que a gente pode acrescentar? E aí, são esses acréscimos que eu faço dentro do consultório. O que é para ser feito diariamente é o que eu passei para ela naquele dia. Então, o que eu passei para ela naquele dia é 30%. Os outros 70%
é o que ela vai fazer diariamente. Então, assim, dá para encher o papo? Dá, mas tem que realmente ser de grão em grão, diariamente, todos os dias. Porque se for um grão em grão, uma vez por semana, esse papo vai demorar, né? Vai ser bem mais complexo. O que você visualiza dentro do empreendedorismo, dentro de... Não, para mim é com relação à vida mesmo. Para mim é assim, de grão em grão que a galinha enche o papo. Perfeito. A velocidade depende da constância. Mas para mim tudo é de grão em grão, desde investimento, Sim. até relacionamento, lidar com funcionários. Tudo é uma construção diária. Eu tenho uma frase que eu tenho para mim: como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Então, como você faz uma coisa, como você se dedica a uma coisa, sempre que você põe foco em algo, aquilo que cresce. Se você reparar, a gente normalmente não repara muito nas coisas boas, mas se você reparar, toda vez que você ficou em algum tipo de crise na sua vida, você botou muito foco naquilo. Sim, muita energia. Porque não tem jeito. Se há um problema que você fala, vai se resolver sozinho, ele se resolve. O que não tem solução, solucionado está. Solucionado está. Então, eu acredito que em tudo, absolutamente tudo. O que é que você misturou duas coisas, a constância e a velocidade. E é verdade. Se você faz uma coisa se você fizer 10 flexões de braço, todos os dias, ao final de um ano você está fortuda. Sim, fortaleceu o braço. Não tem saída. Não, e só precisa ser 10, não precisa ser 30, não precisa ser 100, não precisa ser 50. 10. Se forem 10 é o suficiente. Agora, se você fizer 50, não vai demorar um ano, vai demorar menos tempo. E assim é em tudo na vida. Então, eu acho que é sempre de grão em grão. Eu não acredito em grandes saltos. Eu acho que os grandes saltos, eles aparecem para quem está de fora. Então, por exemplo, a sua paciente, né? É paciente que você chama. A sua paciente, ela tá fazendo os exercícios e por acaso ela falta em uma sessão, mas ela continua fazendo. Então, para você, a evolução dela vai ter dado um salto. Porque ela ficou 15 dias sem te ver. 15 dias. Você não teve a percepção do grão em grão dela. Mas eu acredito piamente que tudo na vida é a partir do grão em grão. Tanto é que eu, pessoalmente, não me brilham os olhos falar assim, amanhã eu vou conseguir. Para mim amanhã eu vou dar mais um passo, para amanhã eu vou dar mais um passo. Porque eu, com a idade, terminei desenvolvendo um certo nível de paciência, de falar, se eu fizer sempre certo, o resultado vem. O resultado chega. É impossível não vir. Sim. Então, eu acredito que sim, que de grão em grão é o caminho. E realmente para tudo na vida, né? Para tudo. Para tudo na vida. Mas existe também a pessoa que ela é muito imediatista, né? E como que a gente pode pensar em dizer para essa pessoa que é imediatista que ela precisa ter a base, precisa ter o grão em grão, precisa ter o dia a dia, o fazer bem feito o pequeno para fazer bem feito o grande. Como você acha que a gente consegue incentivar que as pessoas pensem de maneira a fazer o bem, o certo todos os dias? Acho que além da gente poder mostrar com o nosso próprio viver, né? As nossas experiências, né? Trazer ferramentas para que, por exemplo, dentro da fisioterapia pélvica, eu preciso trazer para a paciente, vamos dizer assim, outras histórias de outras pacientes que já passaram por aquilo e que seguiram por um caminho, que seguiram por outro caminho. Como é que cada uma chegou no sucesso do tratamento? Como é que cada uma chegou dentro do esperado, do que ela esperava? Como que cada uma chegou dentro do que eu também esperava? Porque eu, como fisioterapeuta, quando eu avalio a paciente, eu espero uma coisa, eu crio uma expectativa. De alta. Exatamente. E a paciente também cria a expectativa dela. Ela que está com o problema, né? Então, quando eu percebo que é essa paciente que tem essa dificuldade de visualizar as coisas acontecendo de forma gradual, né, num contexto ali desse grão em grão, quando eu percebo que é uma pessoa muito imediatista, eu preciso trazer para ela histórias e históricos de outras pacientes e até mesmo histórico meu, né, do meu dia a dia ali, para que ela possa pelo menos visualizar
ter esse contexto de, olha, não vai funcionar se a gente quiser dar um salto daqui para o seu tratamento, porque isso não vai acontecer. Não tem como eu tratar a sua incontinência urinária de 7 anos em uma sessão, em 10 sessões. É muito pouco. Isso acontece... E uma incontinência urinária de 7 anos reverte? Reverte. Caracoles. Reverte porque esse período que ela passou, Cláudia, tendo os escapes de urina, ela só passou tendo os escapes de urina porque ela não tinha percepção nenhuma da musculatura do assoalho pélvico. Que é o que eu vou começar a dar para ela ali agora. Que é o que eu vou avaliar ali dentro da sessão, dentro da avaliação. E a partir daquele momento que eu ensino para ela como é que ela contrai aquele assoalho pélvico, algumas pacientes têm um pouco mais de dificuldade, claro, mas algumas já dentro da sessão de avaliação já sabem fazer, elas só não tinham consciência daquela musculatura, e aí elas passam a ter consciência daquela musculatura, elas já começam a visualizar diferente esse assoalho pélvico. Então, quando elas vão tossir ou espirrar, elas sabem o comando que elas têm que dar para esse assoalho. Exatamente. É dar uma seguradinha? Dá uma segurada. O famoso segura o xixi. Tá. Segura o xixi. Você vai tossir, você vai espirrar? Dá uma segurada. Então, assim, tem pacientes e pacientes. Tem paciente que vai visualizar isso de uma forma mais fácil, já dentro da avaliação, e tem pacientes que vão levar sessões para poder ter essa percepção. E aí eu vou, dentro das sessões, dando comandos diferentes, utilizando estratégias diferentes para que essa paciente consiga visualizar. Mas, de forma geral, no contexto, quando eu pego essa paciente que é muito imediatista, eu tento trazer para ela históricos e histórias de outras pacientes que passaram por mim, que tinham histórias parecidas com a dela, escapes parecidos com o dela, no mesmo tempo que o dela, e o quanto que essas pacientes evoluíram e em quanto tempo essas pacientes evoluíram, para que ela consiga pelo menos visualizar que aquilo não pode ser da noite para o dia, e não vai ter como ser milagre, da noite para o dia. Não tem milagre. Desconfie de fórmulas mágicas. Eu sempre falo isso para os pacientes. Olha, se alguém falou para você que em 10 sessões vai resolver seu problema, desconfie. Porque eu não sei se realmente dá. Você está me contando uma história, eu nem te avaliei ainda. Como é que eu posso te dar uma perspectiva de que em 10 sessões eu vou tratar você? Então, a paciente tem que estar com o pé no chão. E aí eu preciso trazer essas outras histórias para que ela consiga colocar esse pé no chão e visualizar que o tratamento dela não vai ser no estalar de dedos. Vai ter todo um processo ali. Vão ter semanas, vão ter meses, talvez ano. Entende? Então eu preciso, do meu ponto de vista, com as pacientes, levando para esse lado da fisioterapia pélvica, quando eu pego essa paciente que é imediatista, eu preciso trazer esses outros históricos para ela, para colocar ela no chão, sabe? E acho que no dia a dia, a gente mesmo precisa estar fazendo isso com a gente também, né? Colocando o pé no chão e entendendo, opa, peraí, tô muito imediatista nisso aqui, por que eu tô pensando assim? Eu faço, não com histórico, eu sou mãe há muitos anos, então eu acho que eu mais desenvolvi isso a partir da criação dos filhos, maternidade. Né? E eu sempre busquei mostrar para eles dentro da história deles mesmos, né? Fui mal na prova. Então eu falo, tá, o que aconteceu na prova que você estudou daquele jeito? Uhum. Um exemplo. Ou, eu vou fazer uma apresentação. Eu lembro bem de uma situação que meu filho, ele tinha seus 9 anos, assim que a gente chegou aqui na cidade. E ele fez uma apresentação de inglês, né? Uhum. E ele ficou empolgado meu filho é muito, muito da comunicação. Ele adora falar em público. Parece a mãe dele. Eu acho que ele é muito mais do que eu. Eu daqui de casa, eu acho que sou a terceira. Acho que é primeiro o meu filho caçula, depois meu marido. Meu marido é um palestrante extraordinário. Depois, acho que até minha filha é melhor que eu. Acho que eles são todos ótimos. Eu amo todo mundo. Todo mundo é ótimo. Até a Valquíria é melhor do que eu, porque ela tem A Valquíria é muito inteligente, então ela domina ali o assunto. Eu sou a pior daqui de casa. Eles aprenderam de formas diferentes da gente. Eles são melhores do que eu. E aí eu falava para ele assim, tá, o que pode acontecer de pior, né? Ele falava assim, eu ir mal, tá, tudo bem. Uhum. E o que pode acontecer de melhor? Eu posso ganhar, porque era uma competiçãozinha. E ele efetivamente ganhou, foi assustador. Que lindo. Assustador, porque a gente chegou lá e falou, cara, o meu filho fala inglês desse jeito. Que perfeito. Então, eu acho que uma coisa muito válida é buscar no seu próprio histórico as suas vitórias e relembrar de como foi a sensação daquela vitória. Porque, por exemplo, mesmo que seja uma questão
biológica, uma questão de saúde, mas eu queira uma vitória no âmbito profissional. Uma vitória minha é minha, não importa em que ambiente esteja essa vitória. Perfeito. Então, eu me lembrar da minha sensação no momento da vitória, eu acho que é um combustível muito bom para você ir falando assim, vale a pena todo o caminho. Perfeito. Vale a pena fazer bem todo dia um pouquinho. Porque eu não sou imune a ter dias que eu estou menos animada, né? Eu sou uma pessoa naturalmente animada, mas eu não sou imune. Tem dias que eu realmente não quero fazer nada. Quero sentar na frente da televisão e ficar lá moscando. Quero existir. Assim, e nem muito. Mas eu falo assim, cara, mas se eu fizer o que eu tenho que fazer, rapidinho, eu vou ficar sentada na frente da televisão sem a preocupação de ter que fazer. E aí sim eu vou aproveitar os meus minutos de televisão, ou seja lá do que for. Eu sou muito caseira, eu não sou de sair de casa, então normalmente os meus momentos de lazer são realmente caseiros, né? Eu não sou muito de expandir para fora, assim, eu sou mais interna. Outro dia até me falaram, Cláudia, você é muito profunda. Eu falei, cara, será? Eu acho que não, acho que é tudo um equilíbrio, é que depende do momento aqui, por exemplo, no podcast. Eu acho que a gente tem que trazer uma certa profundidade, um certo nível de raciocínio, porque se a gente ficar sempre só muito no raso, a gente não consegue se desenvolver, porque aqui é um canal muito importante para o nosso desenvolvimento também, porque a gente traz pensamentos que a gente não costumava ter e consegue discutir. São cerca de 30, 40 minutos em que a gente foca na discussão de um assunto. Poxa, quem tem essa oportunidade? E se alguma pessoa puder colocar no carro para ouvir, ou no momento que está lavando uma louça, e ouvir e falar, nossa, isso faz sentido, por que não a gente se aprofundar em alguns assuntos? Perfeito. E aí também entra o de grão em grão, porque você vai ouvindo um podcast, depois outro, depois um vídeo, depois lê um livro, e quando você vê, no decorrer de um ano, a sua capacidade intelectual está multiplicada. Né? Porque o livro que você não conseguia ler no começo do ano, porque tem livros que são muito densos e que são muito difíceis, o livro que você não conseguia ler no começo do ano, se você continuar insistindo, ao final do ano você vai ter. Eu tenho uma rotina matinal muito consolidada já. Né? Eu acordo muito cedo, eu acordo antes da minha família, depois da menopausa eu passei a ter muita dificuldade com o sono. Então eu dificilmente passo das 5 horas da manhã. E aí, ao invés de ficar me mexendo na cama ali para atrapalhar meu marido, eu levanto. Só que eu também não posso começar a fazer as coisas dentro de casa, porque aí eu vou fazer barulho. Então eu terminei implantando em mim um hábito que tá grudado em mim já. Então eu passo o meu café, eu tenho uma vista boa aqui de casa, eu vejo o dia começando, eu não vejo o nascer do sol, eu vejo o pôr do sol, mas eu vejo o dia clareando, é gostoso, eu gosto dessa proximidade com a natureza. E eu faço 2 joguinhos pelo celular, né? Então eu falo assim, não pega no celular de manhã. Eu não pego no celular para mexer em rede social e WhatsApp, essas coisas. Eu pego para fazer esses 2 joguinhos. E um dos joguinhos chama termo, né? Até uma mentorada essa semana falou, o que é o termo? Porque eu estava falando para ela sobre a rotina de manhã. É um quebra-cabeça, é um caça-palavras, que você procura as palavras até 5 letras só. E o que eu amo nesse joguinho é que são 4, 7, 8 palavras que você tem São 7 palavras que você tem a oportunidade de descobrir. Você descobriu as 7 palavras, acabou. É só 24 horas depois que libera. Uau! Você só joga uma vez por dia. Ou seja, não é algo para você ficar pendurado o dia todo ali. Mas é uma coisa legal para você ativar o cérebro logo cedo. Nossa, e antes eu sofria para fazer. Eu sofria. E as palavras são sempre muito simples. É uma questão realmente de você buscar o seu vocabulário. Não tem palavra rebuscada. Que legal. São palavras simples. Tipo leite, são 5 letras. E aí, no começo eu demorava. Teve vezes que eu não conseguia. Agora, eu posso não conseguir. Né? Eu posso não conseguir descobrir a palavra. Essa semana mesmo aconteceu que a palavra era canos. E eu tentei cabos, casos, sabe? Você vai tentando
cacos e era canos. Então, eu não tive oportunidade de chegar no N, né? Aham. Mas é uma maneira de você, muito de pouquinho, ir se desenvolvendo, né? Muito bacana. E você vê, e eu faço Duolingo também. E eu tive a oportunidade de viajar no ano passado. Que eu faço por causa de você. E eu tive a oportunidade de viajar para o exterior ano passado. Eu já fiz línguas, inglês também de outras formas. Mas eu me comuniquei em inglês sozinha. Eu era a principal tradutora. Por um mês eu fiquei nos Estados Unidos e falando por causa do Duolingo. Ai, mas o Duolingo é muito pouquinho. É, mas você tem contato com aquilo Mas é o todos os grãozinho dias. do dia que vai enchendo ali, aos Então, você poucos. ter o contato com aquilo todo santo dia é muito diferente de você falar assim, eu vou numa escola de inglês e tá certo ir na escola de inglês. Super. Porque precisa realmente daquela coisa. Mas se você for para a escola de inglês, quando eu fui para a escola de inglês, eu tinha feito uma daquelas, acho que não tinha Duolingo ainda, ou eu não sei, sabe aquelas English Town? Sim. Eu não sei se ainda tem, mas eu fiz tipo 1 ano e meio de English Town. E quando eu fui para uma escola de inglês, que eu falei assim, eu preciso agora melhorar a minha conversação, né? Aí o professor falou assim, você teve contato com o inglês ultimamente? Porque eu só tinha tido na escola. Eu falei, eu fiz 1 ano e meio de English Town. Ele falou, mas se você já fez 1 ano e meio, você já tem o perfil que você vai conseguir. Você vê, é muito de você realmente insistir. Essa de grão em grão, a galinha enche o papo, ela se relaciona com água mole, Água pedra mole. dura, tanto bate até que fura. Se você insistir, persistir em algo bom por tempo suficiente, vai te trazer resultado. O que precisa é essa constância mesmo, né, Cláudia? E aí foi legal você ter pontuado isso sobre o ganhar conhecimento, né? Porque é algo que na maioria das vezes, intrinsecamente, a gente já pensa, preciso me matricular num curso, preciso fazer 2 horas de curso, ai que saco, vou ter que ir lá na escola estudar. Mas olha para você ver, você fez 1 ano e meio e ali era uma rotininha diária, pouca coisa, para depois você ir lá fazer a conversação e aí você já estava top ali. Top não, mas estava bom o suficiente para não morrer de fome no país exterior. Tá vendo? Conseguiu se comunicar, conseguiu se virar super bem, ficou 1 mês falando basicamente. Um mês é muito tempo, e né? dá para aprender muito mais quando você tá lá já colocando em prática o que você aprendeu aqui. E aí, aqui, no caso de... Aí vem uma segunda etapa, né? Eu vou pegar esse mesmo exemplo do inglês, porque sempre que a gente não sabe alguma coisa, a gente fica intimidado. Uhum. Aí eu não sei fazer o exercício, então eu não vou fazer o exercício pélvico em casa, eu vou esperar chegar na fisioterapia para ela me dizer se está certo. Uhum. Aí eu não sei falar inglês direito, então eu vou usar o Google Tradutor. E eu acho que isso também é o segundo passo. Então é o de grão em grão e, joga a vergonha de lado. Hoje em dia não dá mais para ter vergonha. Você vai passar mico? Paciência. E assim, uma coisa muito ruim, ao mesmo tempo é uma coisa muito boa. Porque hoje tudo vai para as redes sociais. Sim. Né? Então você tem medo que vá para a rede social você falando errado, você fazendo alguma coisa errada. Mas, cara, tem tanta coisa na rede social que ninguém vai estar nem aí. É igual a velha história, né? Que o pessoal fala assim, eu não vou na academia sozinho porque eu tenho vergonha que as pessoas estão olhando pra mim. Ninguém tá olhando pra você. Ninguém tá olhando pra você. Você não é esse alecrim dourado. Não é. As pessoas não estão focadas em você. Tá cada um focado no seu exercício. Não vê na hora de acabar o exercício. Tem gente que até gosta de estar ali, queria estar mais. Mas a galera vai ali pra treinar. 90% tá querendo que acabe e quer ir embora. E quer ir embora. Ninguém tá preocupado se a tua roupa combina, se o teu tênis tá furado, assim... Só vai, se joga. Não espere de outra pessoa para você fazer o seu. A sua aprovação, vá fazendo, né? Vá fazendo. Eu acho que na atividade física é o lugar mais explícito que você consegue enxergar a diferença. Uhum. Eu desafio, faça 30 dias de agachamento e nada pro braço. A partir de 30 dias você vai ver sua perna começando a tornear e o braço exatamente igual. Igual. Aí você vai falar assim, caramba, eu podia ter feito alguma coisinha pro braço. Eu também poderia ter feito algo pro braço. Enquanto você tá agachando, você levanta um pezinho aqui, ó. Eu já falei, Pronto. Eu faço cerca de 20 minutos em casa. Minha intenção não é ficar sarada. Minha intenção é realmente evitar minha dor de quadril, porque eu tenho e se eu não faço exercício, realmente dói. É ter saúde, né?
Eu sempre que faço um agachamento, que é um exercício difícil, ele não é um exercício simples, se você faz corretamente, você trabalha muita coisa, e toda vez que eu tô agachando e eu tô falando assim, eu quero parar, eu falo, eu quero levantar da bacia, sozinha, sem precisar do auxílio dos meus netos. Perfeito. Porque eu já ajudei a minha avó a levantar da bacia. Sim. E assim, era outro tempo, né? Mas, querendo ou não, enquanto a gente está aqui no auge da nossa forma física, a gente acha quase impossível precisar de alguém para levantar. Mas é inegável, se você chegar a uma idade suficiente, você vai precisar de ajuda. Então, eu acho muito importante que a gente se prepare para precisar o mínimo possível de ajuda. E já vai colhendo esse grão de grão, Vai grão em precisar grão de ajuda. agora. Não tem escapatória. Todo mundo vai precisar de ajuda. Né? Morar sozinho com 95 anos, você pode morar sozinho, mas você tem que morar sozinho no mesmo prédio de alguém, você tem que morar sozinho perto de alguém, com telefone, com alarme, com câmera. Você vai precisar. Você não pode viver sozinho como uma pessoa de 30 anos. Não é a mesma coisa. Mas tem que precisar o mínimo possível. Então você que está com 40, 50 anos, comece com 20 minutos por dia, que nem a Elia falou. Agacha e levanta uma garrafa de água. Levanta uma garrafa PET. Acabou. Pronto, problema resolvido. Agacha e levanta. Se fizer isso por uma semana, na semana seguinte você vai ter disposição para fazer 30 abdominais. Sim. E quando você vir, aquela rotina já está estabelecida na sua vida. E eu entendo que para nós mulheres é muito mais difícil estabelecer rotinas por causa do ciclo menstrual, que realmente faz a gente ter ciclos de disposição muito diferentes. Totalmente. Mas não, por exemplo, tá com a baixa disposição. Não faz. Cara, tudo bem. Tá tudo bem. Não se martirize, não se castigue, nada disso. Só que no dia seguinte, faz. E não fala assim, eu não fiz ontem, acabou, perdi. Não, faz. A perfeição não é 100% dos dias. A perfeição é 85% dos dias. Exato. Eu tenho uma meta esse ano de fazer 300 dias de exercício. Para mim seria 100% de perfeição. E eu tô abrindo mão de 65. E francamente, não sei se vou conseguir. Porque esse ano está tendo muita alteração de reposição hormonal e realmente... Tem dias mais dispostos, dias menos dispostos. E as coisas que acontecem com a reposição hormonal também, que não são simples. A parte física, né? Porque eu falei com a médica até, falei, doutora, tá muito difícil manter um ritmo. E ela falou, isso é reposição, vamos mudar. Mudou. Né? Porque não é uma questão... A mulher tem a questão não só mental, como hormonal também. Os hormônios são reis. São eles que mandam na gente. Eles comandam o nosso corpo. Não existe o cérebro falar assim, vou fazer exercício, e os seus hormônios falarem, deita. Deita e dorme. Não é hora de fazer exercício, deita e dorme. E você não tem argumentos dentro da sua cabeça que façam você superar os hormônios. Concordo. Né? É muita potência. O hormônio manda. E quanto mais a gente entender que o hormônio manda, mais a gente vai compreender que a gente não precisa ser perfeitas e que a nossa perfeição, a perfeição do ser humano, é 80%, 85%. Se você for bem 80%, 85% das vezes, você vai ser melhor do que 95% das pessoas. Menos de quem ouve esse podcast, porque já aprendeu aqui agora. Exato. Mas é sério, se a gente for bem, for uma mãe 80%, for uma esposa 80%, fazer ginástica 80%, fizer exercício pélvico 80%, for uma empresária 80%. Se você for 80% em tudo, cara, ninguém te segura. Beirando a perfeição, podemos dizer assim, né? Porque do meu ponto de vista, para um ser humano, é perfeição. É perfeito. É perfeição, exato. Porque e aí a gente tem que como mulher, falar, os hormônios mandam em mim. E no dia que o hormônio falar para mim, Cláudia, descansa, eu vou descansar, porque eu vou respeitar o meu corpo. E assim, o meu corpo vai me respeitar quando eu precisar dele. Exato. No dia seguinte, você vai estar funcionando de uma forma totalmente diferente. Vai ser diferente, né? Concordo plenamente. E quando a gente vai para o mercado de trabalho,
que eu até estava falando da outra vez, né? Nós estamos na mão de obra, a gente precisa ir para a liderança. Então, as lideranças ainda são majoritariamente masculinas. E quando a gente vai para o mercado de trabalho e o homem quer que a gente tenha uma performance muito homogênea, ele não sabe o que a gente está passando. Então, por isso que nós temos que chegar às lideranças, não para que todo mundo faça corpo mole, porque isso é uma mentalidade dura, masculina, que tá tudo bem toda vez. É, porque tá sempre igual, né? A gente pode comparar o masculino e o feminino com sol e lua, né? Sol, Tá lá. brilhou, deitou, dormiu. Brilhou, deitou, dormiu. Lua, cheia, minguante, crescente. Pois é. Né? E por acaso a Lua é menos importante do que o Sol? Nós teríamos, como é que chama? Gravidade sem a Lua? Não Nós teríamos. teríamos equilíbrio das marés sem a Lua? Não teríamos. Assim, as duas, a Terra só tem vida porque nós temos o Sol e a Lua. E a Lua. E são completamente diferentes. E nem estão juntos ao mesmo tempo. Porque quando Exato. estão juntos ao mesmo tempo, a gente fica encantado. Olha a Lua de dia. Olha que linda a Lua, exatamente. Então, e se a gente acha que tudo isso é tão perfeito, por que a gente tem que achar na gente imperfeição de ter as nossas oscilações? Essas oscilações que acontecem mensalmente e às vezes até semanalmente, porque dependendo do estágio de vida que a mulher tá, essas mudanças hormonais, elas acontecem diariamente. Pois é. Num mesmo dia você tem mudanças de humor por conta dos hormônios. Isso é uma loucura. Antes da menopausa eu não sentia tanto, mas depois da menopausa eu sinto. Eu sinto muito mais oscilação de humor do que antes. Sim, porque essas oscilações é uma elas oscilação acontecem de muito humor, mais na menopausa. Porque quando fala, ai, tá de TPM, não sei o quê, fala, ai, tá nervosa, tá brigando com todo mundo. Pra mim é o contrário. Eu fico chorosa, eu fico sensível. Introspectiva, eu fico quieta. Você entende? Então, uma pessoa como eu, que fala gesticulando, que de repente fica murcha, cara, não é da minha natureza, né? É da minha natureza sim, porque os hormônios estão em mim, mas é obviamente uma força muito maior. É uma força física maior do que a sua, mas do eu que adorei, a que você quer. Mas eu adorei essa coisa do Sol e da Lua, da gente perceber realmente como... e a Lua tá lá, de grão em grão, o Sol tá lá, de grão em grão. Fazendo o trabalho fazendo as estações do ano, fazendo as faces da Lua, as fases da Lua, e como a Terra funciona bem. E você vê, e nada é estável. Tem as estações do ano, nós temos as estações do ano dentro de nós, e você vê, um ano não chove o mesmo tanto de chuva do outro ano. Então, por que a gente tem que achar que a gente tem que ser perfeita o tempo todo? A gente tem que seguir linear, né? Não tem como seguir linear. A nossa perfeição é 80%, 85%. Então, se você pegar uma semana de 7 dias e fizer o seu por 5, acabou. Perfeito. Acabou. Muito bom. Acabou. Então, aqui eu acho que a gente chega numa conclusão. Primeiro, que nós temos que chegar às lideranças para que nós possamos ver as mulheres que estão trabalhando na base, têm as suas diferenças de capacidade de produção de acordo com o seu ciclo vital. Sim. Então a gente tem que chegar nas lideranças, então a gente tem que se preparar para ser líder. A gente tem que fazer as coisas bem feitas sempre. Do jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz todas as coisas. A gente também percebeu que somos diferentes e isso não faz problema nenhum. Que a nossa perfeição é ali 80%, 85% e tá bom. A gente não precisa a gente precisa perceber que quando a gente falha, é uma falha pontual. Não é uma falha de caráter, não é uma falha que vai derrubar a gente para sempre, não é uma falha que acabou o mundo. Ótimo. Não, é apenas uma falha pontual e volta pro padrão. Ai, errou, tá bom, volta. Segue. E assim, errou, inclusive quando você der uma bronca muito feia no seu filho, inclusive quando você cometeu um erro no trabalho, for injusta com seus funcionários, errou, se for o caso, peça desculpas, refaça ali o momento, mas segue a vida, não fica ruminando o seu erro. Se martirizando, chicoteando ali mesmo, né? A pessoa fica... Não faça isso. Não faça isso. Acho que é a pior das vertentes, né? Você ficar se culpando por algo que já foi feito,
você já se desculpou, vida que segue, tente não fazer de novo, não cometer de novo aquilo ali. E nós somos campeãs nisso, né? Nossa. E a gente fica remoendo. Isso é coisa de mulher, né? Eles A falam. gente fica remoendo. É coisa de Por que mulher. eu falei aquilo? É. Se eu tivesse falado aquilo outro, e passa a noite em claro, porque eu poderia ter deixado deixado passar, não precisava ter, não precisava... E se? Meu, vamos aprender a deixar o e se de lado. Porque não vai adiantar. Isso aí é ficar ruminando mesmo, ficar remoendo. E remoendo não vai resolver o problema, né? Só vai te trazer mais problema. Você vai ficando cabisbaixo ali. O objetivo aqui do Base Firme é realmente a gente trazer reflexões que nos façam melhorar como mulheres. Porque este programa é feito para mulheres. Se tiver algum homem que está assistindo, é muito bem-vindo, é claro, mas é o universo feminino que nós discutimos aqui. De forma, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Falamos que de grão em grão a galinha enche o papo e concordamos que sim, de grão em grão a galinha enche o papo. Quanto mais grãos, mais rápido o papo vai ser preenchido, né? Isso. Então, aqui a questão da velocidade cabe muito mais a quem está executando, mas que de pouquinho em pouquinho as coisas evoluem e evoluem. Se você conseguir fazer um pouquinho por dia, faça um pouquinho por dia. Não existe fórmula mágica. Eu sou Cláudia Amaral, você me encontra no Instagram, no TikTok e no YouTube como Cláudia, a mentora. E estou com a Hélia. Eu sou a Hélia, você me encontra no TikTok e no Instagram como doutorahélia.fisiopélvica.sexóloga. E nós também temos o YouTube do Base Firme. Você pode nos ver, assistir ouvindo e nos vendo também, tanto no Spotify quanto no YouTube. Até mais. Perfeito, até mais.